Veja bem, nunca soube explicar por que aquele botão me pareceu tão inevitável. Era tarde, o tipo de horário em que o silêncio do escritório parece se infiltrar em você, substituindo o cansaço por uma quietação que não tem nome. Eu já tinha descido naquele elevador centenas de vezes, cada uma delas tão automática quanto um suspiro. Mas naquela noite, quando as portas do elevador deslizaram para abrir, foi como se algo me chamasse para dentro. Um puxão leve, como se minha própria curiosidade tivesse ganhado forma. Havia o botão 7, como um erro impresso no painel. Não fazia sentido. O prédio tinha 6 andares. Sempre teve. Hesitei, mas por um instante não sei se foi tédio, exaustão ou algo mais profundo. Algo que não quero admitir nem para mim mesmo. Mas meu dedo pressionou aquele número antes que pudesse reconsiderar. O clique ressoou como um acordo selado. O elevador começou a descer e imediatamente percebi que algo estava errado. A velocidade era anormal, quase como se o espaço ao redor estivesse sendo comprimido. Fechei os olhos por reflexo, sentindo meu estômago subir, e quando as portas se abriram, o silêncio foi substituído por uma vibração baixa, algo entre um zumbido e um lamento distante. O corredor diante de mim era uma impossibilidade, paredes de pedra ásperas, como se estivessem vivas, pulsando sob a luz vacilante de lâmpadas que pareciam à beira de apagar. O ar tinha um peso que não se respirava, mas que se percebia nos ossos. Então, ao fundo, a melodia. Eu caminhei porque era isso que restava. Não havia escolha real, apenas a direção que aquela música insistia em apontar. A cada porta que passava, o impossível se multiplicava. Não eram portas comuns. As frestas deixavam escapar vislumbres, instantes congelados de vidas que não eram minhas, ou de ninguém mais. Pelo que pude entender, pessoas imóveis presas em gestos interrompidos, seus rostos marcados por uma serenidade que me pareceu dolorosa. A cada passo, a melodia parecia afinar-se com o ritmo do meu coração. Quando finalmente cheguei ao final do corredor, me deparei com um espelho. Não era um espelho comum. A princípio, o vi como um reflexo, mas logo percebi que havia algo ausente. Minha silhueta estava borrada, como uma fotografia em movimento. Mas o que realmente me deixou paralisado foi a sensação. Era como se eu estivesse sendo olhado, não por mim mesmo, mas por algo que me reconhecia de um modo que eu jamais poderia compreender. Ali, diante daquele vidro, senti que havia uma história de mim que eu nunca havia vivido. Então, a música parou. Você não deveria estar aqui, disse a voz. Não gritou, não sussurrou, apenas existiu, preenchendo o vazio com uma sentença inevitável. O som me cortou por dentro, e antes que eu pudesse entender o que aquilo significava, meus pés já estavam correndo de volta. Não lembro dos passos, não lembro das portas. Só lembro do botão do térreo, da maneira como meus dedos o pressionavam desesperadamente enquanto lágrimas desciam pelo meu rosto sem permissão. Quando as portas do elevador finalmente abriram, o escritório parecia o mesmo, mas havia algo errado. Não era a desordem comum da minha mesa que me perturbava, mas sim os papéis que estavam lá, preenchidos com minha letra, contratos, compromissos, assinaturas. Nenhum daqueles nomes me dizia algo, mas eram familiares de um jeito que me fez estremecer. O relógio na parede me deu o último golpe. Uma semana havia se passado, 7 dias roubados por um instante. Desde então, tudo tem sido uma deriva. Cada vez que fecho os olhos, vejo o corredor. Cada vez que tento me distrair, ouço a melodia. O espelho não é mais um objeto seguro. Não há escapatória porque, veja bem, não foi apenas tempo que eu perdi naquele lugar. Algo ficou para trás. E algo veio comigo. Os papéis continuam aparecendo. Os nomes continuam me chamando. E cada vez que entro naquele elevador, sinto que o botão 7 está mais próximo, mesmo quando não o vejo. Um dia sei que ele estará lá de novo,
e quando isso acontecer, não sei se terei forças para não apertá-lo. Afinal, não é a curiosidade que nos mata, é a verdade que ela nos faz ver.